Olá, meus prezados irmãos, prezadas irmãs, amigos, familiares da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja Batista em Cabo Verde. Nós enfatizamos em nossas reflexões, em nossas mensagens, a mensagem que traz a essência do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que nunca mudou, não pode ser mudado, não há de mudar. Neste mês de setembro, nós que já oramos constantemente pelas famílias, não é? Nossos familiares, famílias dos nossos amigos, nós estamos orando de forma mais específica também, nos lembrando que o mês de setembro é um mês amarelo, né? Dedicado aí à prevenção do suicídio. Há muitas famílias que experimentam uma hora escura, um momento de tristeza, não é? Por causa da tragédia do suicídio. Então, nós queremos pedir a consolação de Deus para essas famílias, essas pessoas que passam por essa tragédia em sua vida pessoal ou familiar, né? Porque sempre atinge toda a família essa tragédia. Que Deus possa levar as famílias e aos corações que passam por essa provação da hora tão escura, né? Essa consolação do Evangelho. Mas quero pensar sobre a consolação para a hora mais escura da vida. Será que há uma consolação garantida? Há como nós termos consolação para a hora mais escura da vida, que é o momento em que nós vamos atravessar o vale da sombra da morte, experimentarmos a morte? Será que há algum tipo de consolação? Quando Jesus falou aos seus discípulos, ele estava falando sobre a morte, a sua experiência da morte, mesmo sendo uma morte já prevista, mesmo sendo uma morte que já tinha sido profetizada, né? Foi prometida por Deus que a nossa redenção seria obtida pela morte, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mesmo assim, os discípulos se encheram de tristeza quando Jesus falou, e está em João capítulo 16, 4 a 6, quando Jesus disse, olha, eu vou deixar vocês, quando chegar aquela hora, que hora? Essa hora mais escura, né? Eu tenho dito isso para que vocês se lembrem do que eu já falei para vocês, eu já alertei vocês desde o princípio, mas eu não falei muito claro porque eu estava com vocês. E agora eu vou para aquele que me enviou, vou voltar para o Pai. Nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque eu tenho vos dito isto, o vosso coração se encheu de tristeza. João 16, de 4 a 6. Então, a tristeza que causa a morte é vista como tristeza. A morte é vista também em outros textos, como no livro de Jó, Hebreus, por exemplo, Hebreus capítulo 2, há vários versículos, né? Não dá para nós lermos muitas referências por causa do nosso tempo, mas no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 2:15, está escrito assim, e livrasse todos os que com medo, pavor, em algumas versões, pavor da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, por medo, pelo pavor da morte. Então a morte é vista aqui como algo apavorante, né? Que coisa. E também, Jó traz uma palavra, uma expressão muito forte, né? E ele chama a morte de o rei dos terrores. Em Jó capítulo 16, versículo 14, está escrito assim, a sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Diz a história, e eu vi isso no livro chamado Imortalidade, do Dr. Russell Shedd e Alan Pierrat, página 116. Na Macedônia, onde teve o grande Alexandre, muito conhecido na história antiga, né? Filipe, que deveria ser ou seu pai ou um dos seus tios, havia vários Filipes lá na Macedônia, mas teve um Filipe da Macedônia que foi considerado um homem sábio. E para ele viver a vida de forma mais sábia possível, ele deu uma ordem estranha a um dos seus escravos. Ele disse, olha, todas as manhãs a sua obrigação é me lembrar que eu vou morrer. Então, todas as manhãs, aquele escravo chegava para o rei Filipe e dizia, Filipe, lembre-se, você deve morrer.
Então aquilo era uma maneira do Filipe pensar melhor na vida, ao se lembrar que ele iria morrer, né? Que coisa interessante. Será que existe uma consolação para essa hora mais escura de tristeza que tanto apavora a alma humana, o ser humano? Bom, na palavra de Deus, na Bíblia, há vários versículos, né? Paulo falando aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, de 19 a 26, ele está falando sobre a ressurreição, né? E como palavra de consolação de Deus. E ele diz o seguinte: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império do mal será aniquilado. Quando Jesus voltar, quando houver a ressurreição, todo o império do mal será aniquilado, e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte aqui é chamado o último inimigo, um poderoso inimigo. Será aniquilado por Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Você pode ler todo o capítulo ou dos versículos 19 a 26. Paulo também, no mesmo capítulo de Corinto, ele canta o famoso cântico da vitória, a palavra de consolação para a hora mais escura. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos dá a vitória. Isso é uma bela palavra de consolação para essa hora mais escura da vida, que é aquele momento quando temos que passar pelo vale escuro, pelo vale da sombra da morte. Jesus também disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe um dos seus discípulos, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra que saiu dos lábios de Jesus, trazendo consolação, para que não vivêssemos uma vida de tamanho pavor da morte, de tamanha tristeza. Embora a morte cause essa tristeza, a morte traz muita angústia, mas Jesus trouxe essa palavra. Também em João 14, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 26 e 27. Jesus apresentando aqui o Espírito Santo como o outro Consolador, outro semelhante a ele, o Paráclito na língua grega, de Consolador aqui, Paráclito divino, aquele que é chamado para estar ao lado, a fim de ajudar, a fim de consolar, a fim de confortar. É o Espírito Santo de Deus que Jesus enviou para consolar, para confortar aqueles que vão até ele, aqueles que nele creem como Senhor e Salvador. Por fim, o texto talvez mais conhecido dos Salmos, né? Um dos Salmos mais conhecidos, se não for o mais conhecido, ele perde apenas para o Salmo 91 talvez. Mas o Salmo 23 é um lindo cântico de esperança, de confiança, de fé, né? Quando o salmista pensa na hora da morte, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse ou ande pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: com quem eu vou atravessar esse vale? Quando a morte ela vem tomar alguém para atravessar este vale, eu acredito, pensamento meu, segundo o que nós lemos nas Sagradas Escrituras, que a morte ela vem com aquele ar de vitória, de poder, não é? Só que quando a morte vem tomar alguém que é remido por Cristo, que tem essa garantia dada por Jesus de que vai ressuscitar para viver a vida eterna com Cristo, porque recebeu de Cristo a maior graça, a maior de todas as dádivas, a salvação em Cristo Jesus. Então, eu acredito que a morte não vem satisfeita, porque aquela pessoa, essa pessoa, ela tem alguém, ela tem o seu consolador para atravessá-la neste vale de sombras, nesse momento da hora mais escura. É Jesus que com o seu cajado do pastor perfeito, do bom pastor, o bom pastor que lá em João 10, ele mesmo disse, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós para nos salvar. Então, a morte sabe que os remidos de Cristo não vão passar por esse vale sozinhos, né? Então eles vão atravessar esse vale da hora mais escura, o vale da sombra da morte, sendo consolados, levados nos braços de Jesus, que é o Consolador. Então, que cada um pense, né? E como o apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15, que nós lemos, Paulo, quando olhou para a morte, olhou para esse momento do momento mais escuro da vida, né? Ele desafiou a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. E no versículo 57 ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Onde está a vitória? É em Cristo Jesus. Não nele, não na religião que ele professava, não nas boas obras que ele praticava, não na sua própria bondade. Não é uma conquista sua, não é a conquista de ser humano nenhum, nem de religião alguma. Mas Jesus veio morrer na cruz para nos salvar. Todos aqueles que nele creem, olham para ele como o único Senhor e Salvador, a ele confessam o seu pecado, recebem dele o perdão, então podem olhar para a morte com a mesma sensação de vitória antecipada do apóstolo Paulo e dizer, onde está a morte, a tua vitória? Você vai me levar até um determinado ponto, mas na hora de passar o vale sombrio, a hora mais escura, eu tenho um Consolador que vai me levar. Há um hino antigo cantado que diz assim, o Jordão eu não passarei só. É uma linguagem figurada, né? Que a travessia do Jordão significava a passagem para o outro lado da vida, né? Então, é simbólica. Passar o Jordão é passar esse vale da sombra da morte. Esse hino diz, o Jordão eu não passarei só, porque Jesus Cristo, o meu Consolador, o meu Salvador, me guiará, me conduzirá. Quem vai conduzir você na hora mais escura da sua vida? Pense nisso. Olhe para Jesus, porque as suas mãos estão estendidas, convidando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, apavorados, amedrontados, inseguros, eu vos aliviarei. Creia nele e que Deus nos abençoe. Um forte abraço e obrigado.